escola. Da sua prática clínica, quando é que os pais devem começar a falar sobre sexualidade para os filhos? Desde que a criança comece a ter a curiosidade de fazer perguntas, quando ela começar a se descobrir o seu corpo, tem que começar a falar. Olha, a maioria de nós, de mais tempo atrás, e agora ainda acontece, às vezes se casa e começa a ter um relacionamento sexual, ou mesmo antes do casamento e tudo, sem ter nem noção. Então, o início da nossa vida sexual é uma coisa chata, porque você não sabe nem o que fazer direito. Então, eu acho que sexualidade tinha que ser uma matéria de escola. Eu vou lutar por isso. Porque você precisa aprender a te conhecer, porque para você ter um bom relacionamento sexual, você tem que conhecer o seu corpo, conhecer as suas zonas erógenas, aonde é que eu sinto prazer, aonde está mais concentrados os meus nervos que vão me estimular, por exemplo. Porque isso é individual. Tem pessoas que têm num local, tem outros. Então, você precisa tocar o seu corpo, se conhecer e saber aonde é que eu tenho mais prazer. Isso é importante, doutor Zilmar. O autoconhecimento é uma das coisas que você mais tem que fazer para poder ter uma vida sexual saudável, maravilhosa, extraordinária. Então, você precisa. Então, a criança, ela deve ser estimulada a se conhecer, falar sobre sexo. Eu, por exemplo, tive dificuldade nessa área. Deixa eu contar para vocês que quando eu fiquei menstruada, por exemplo, eu tinha 11 anos. Eu achei que eu estava doente, porque ninguém nunca tinha falado para mim nem o que era menstruação. Assim como eu, várias pessoas não tiveram esse conhecimento. Então, se não é explicado nem o que é uma menstruação, ainda mais um relacionamento sexual. Então, deve-se falar, deve-se explicar, lógico, nas palavras da idade da pessoa, mas deve-se dizer às pessoas como que será, como não. Porque as meninas, elas estão aprendendo na rua com as coleguinhas, e às vezes eles têm relacionamento sexual sem nem saber direito o que está fazendo, porque não foi explicado. Então, quando você sabe o que está acontecendo, é mais fácil. Muitas meninas entram numa de ter relacionamento sexual e nem está sabendo direito o que está acontecendo. Precisamos dar mais conhecimento às pessoas sobre sexo. Precisamos falar mais sobre isso. E eu acho que essa sua atitude de dar mais tempo e explicar isso é uma excelente ideia. Uma excelente ideia. Precisamos falar, porque nós precisamos saber quais são as fases do sexo, né? Porque se você souber, às vezes a pessoa teve uma experiência ruim, uma primeira experiência, e aquilo fica como um trauma para a pessoa, certo? Se a pessoa não tirar, se ela não dissolver, se ela não resolver esse trauma, provavelmente ela não terá uma vida sexual saudável, né? E Freud fala muito bem sobre isso. Oi. O Winnicott fala que os pais devem ver e conseguir falar francamente. Eu outro dia estava lendo um livro e que o autor diz assim: o pai tem que falar sobre masturbação e sobre sexo para o menino. A mãe tem que falar sobre menstruação, sobre sexo para a menina. Que orientação você tem dado no seu consultório? Porque no meu consultório eu procuro trabalhar a orientação do Winnicott, que o pai e a mãe devem estar juntos, o ideal é esse, para orientar e falar tudo, abertamente. Essa orientação ela é importantíssima para um desenvolvimento da sexualidade de forma saudável. Porque se você é orientado, olha, filha, quando você tiver lá pelos 10 anos, você vai ter menstruação. O que é menstruação? Explica o que é menstruação. Quando mais tarde já começa a falar
iniciar a falar sobre uma vida sexual, como é que é uma relação sexual, o que acontece na relação sexual. Isso tem que ser dito, sabe? Tem gente que acha que se falar vai despertar na criança, no adolescente, a vontade de fazer. Isso não é verdade. Eu acho que não é você falar que vai despertar. Naturalmente, os hormônios já vão despertar. A vontade ela vem só de você tocar em algumas partes. Então, mas se você sabe sobre isso, se você sabe o que fazer, como fazer, é muito mais fácil. Eu acho que é por aí que os pais têm essa responsabilidade. Eu disse que a escola deveria, e eu continuo achando, mas é uma responsabilidade dos pais falar exatamente como que devem ser as coisas, porque isso facilita muito, porque isso tira aquele conceito de errado. Se meu pai e minha mãe estão falando, isso não é errado, só deve ser feito na hora certa, tal, do jeito que tem que ser, mas não é pecado, não é errado. Isso tem que ser estabelecido. Eu tenho visto que as crianças em que os pais não conversam abertamente sobre o assunto são as crianças que pensam que sexo é coisa feia, é bobice, e não sei o quê, é ser complicado. E aí, por isso que os pais devem, eu realmente concordo com você plenamente. Tem que falar. Agora, doutora Lucileia, e sobre a masturbação? Eu trabalho com adolescentes já há mais de 10 anos. E eu tenho uma experiência muito interessante, né, sobre a masturbação. Principalmente dos meninos, né? E qual é a sua experiência em relação a esse tema da masturbação? Você costuma assustar todo mundo, dizer que a mão cai, que dá doença no pé, e fica torto? Essas coisas todas. Isso é verdade, doutora Ludmila? Lucileia? Doutor Zilmar, todos nós temos que conhecer a nós mesmos, tocar seu corpo, se conhecer. Nem sempre você se tocar e se conhecer. Tem gente que acha que só de se tocar está masturbando. Isso não é verdade. Você pode se tocar, se conhecer, virar para o seu parceiro e falar: eu gosto de ser tocada desse jeito. Mas para você falar para o seu parceiro como que você quer ser tocado, você tem que ter se tocado antes, entendeu? Então, assim, esse é um assunto com muito tabu, porque tem pessoas que falam. Agora, uma coisa nós sabemos, que a masturbação em excesso, ela prejudica um pouco, por exemplo, no caso do relacionamento sexual, porque a pessoa passa a resolver o problema dela sozinho, e às vezes ela nem quer mais parceiro. Isso acontece muito no meu consultório, porque ele começa a se masturbar tanto e se resolver sozinho, que deixa a mulher de lado ou vice-versa, entendeu? O parceiro de lado. Então, você tem que saber assim, o que eu posso e quanto eu posso. Porque se você viver uma vida só de masturbação, você não vai ter parceiro. Porque você está se resolvendo sozinho. Passa a desenvolver. Doutora Lucileia, a nossa live está bombando, dona Lucileia. A quantidade de pessoas que está assistindo a nossa live é 3 vezes mais do que as últimas 10 lives, doutora Lucileia. Nós estamos sendo ouvidos em quase toda a Europa, doutora Lucileia, nos Estados Unidos, norte dos Estados Unidos, sul da Califórnia, no sul do Brasil, lá em Santa Catarina, Florianópolis, no Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês que estão nos ouvindo. E nós estamos muito felizes. Doutora Lucileia, nós temos muitos profissionais aí assistindo. Eu costumo orientar os pais dos adolescentes a não criarem paradigmas em relação à masturbação, nem proibir a masturbação, porque isso acontece naturalmente. Eu tenho orientado no meu consultório isso que você falou, falando dos perigos, das dificuldades que podem causar o excesso da masturbação, e eu tenho tido uma experiência de 70% a 80% de adolescentes que conseguem naturalmente deixar o vício da masturbação. Porque passa a ser vício, né, doutor? Passa a ser vício.
Agora, como temos muitos, a audiência é fantástica, graças a Deus, como que você orientaria os nossos ouvintes dos seus consultórios a trabalharem essa questão, doutora Ludmila? Lucileia. Orientando, Pode falar. orientando os adolescentes ou colocando medo dos adolescentes? Orientando. Gente, medo não leva ninguém a lugar nenhum, a nada. Você vai orientá-los pelos perigos que eles estão correndo, porque eles são adolescentes agora, daqui a pouco eles estão numa fase de maturidade, vão ter parceiros, né? vão ter um relacionamento sexual mais maduro, e se eles forem viciados em masturbação, eles não vão conseguir ter uma relação total boa, saudável, porque eles não vão conseguir esperar, passam a ter ejaculação precoce. Ejaculação precoce é um dos principais problemas, transtornos desenvolvidos pela masturbação, pelo excesso da masturbação. Você passa a querer só você se resolver. É mais fácil, é mais prático. Mas o orgasmo deixa de ser um orgasmo, como é que eu digo? De relacionamento. Esse orgasmo é uma das coisas melhores que existem, meu Deus. E você perde a chance de ter um parceiro porque você está se resolvendo sozinho. Isso não é bom. Mas deixa o orgasmo para daqui a pouco, doutora Lucileia. O orgasmo, vamos falar daqui a pouco, porque temos que falar bastante do orgasmo. Mas antes do orgasmo, eu queria falar sobre uma outra coisa. Hoje, os pais reclamam do consultório muito a questão das crianças quererem namorar cedo. Hoje nós temos visto aí crianças de 8, 9 anos já querendo namorar e tal, e 10, 11 anos. Na sua experiência clínica, como psicóloga clínica, o que a senhora tem orientado do seu consultório aos pais em relação a essa angústia que os pais têm da busca que os adolescentes têm por namorar muito cedo? Conversar. Comunicação resolve todos os problemas de todas as áreas, inclusive os problemas sexuais. A comunicação. Você vai explicar que tudo na nossa vida tem fases. Aquela não é a fase de namorar ainda, mas às vezes a criança chama de namorar mandar mensagem, é ficar junto, não é o namoro em si. Entendeu agora? Às vezes você tem uma criança de 7 anos, vou namorar com você, tá? Vou namorar para eles, não é o namorar nosso de beijar, sexo. Às vezes é só, tipo assim, eu sou sua, você é meu, nós vamos conversar, nós vamos dar beijinho do rosto. Eles não têm essa maturação toda. Então, pais, não se preocupem, converse com seus filhos, dê seus filhos a orientação necessária, falem que tudo tem um momento certo, que não está na hora ainda, inclusive despertando neles outras coisas. 7, 8 anos, eu acho que está brincando, as meninas brincando de boneca ainda. Tudo tem o tempo certo, o desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento nas fases corretas, para que nós tenhamos... Isso aí é muito interessante. Isso é muito interessante, porque nós estamos vivendo um novo tempo. Tudo está sendo muito, muito precoce. Muito precoce. Por exemplo, tudo na fase do micro-ondas, rapidinho. A senhora, quando lá dos bastidores, a senhora fez um elogio à minha pessoa, que eu estou muito novo, dizendo, não, eu já tenho quase o dobro da sua idade, doutora Lucileia. Mas no meu tempo, naquele tempo, a menstruação da menina vinha com 15 anos. A gente está vendo meninas se menstruarem com 9, 10 anos. Tudo agora é precoce. Nós temos que nos preparar para essa nova época. Por isso deve-se conversar, falar sobre as coisas, explicar, né? Muitos pacientes meus falam assim, mas a minha filha tem 15 anos, está namorando. Eu falei, explica tudo. Explica para ela sobre sexo, como que é, porque ela
Ela pode fazer a qualquer momento e você nem ficar sabendo, pelo menos se ela souber os riscos, o risco de engravidar, o risco de não estar preparada, porque às vezes o nosso próprio corpo não está preparado para um relacionamento sexual. Então, isso tudo deve ser dito, explicado da forma correta, não é mesmo? Sim. Agora, uma outra pergunta, que hoje está sendo bom que estamos com o bate-bola, né? Então é isso, vai ser bom que eu sei que tem um monte de pergunta lá para ser feita. Daqui a pouco o Fábio vai passar algumas perguntas, mas antes das perguntas eu queria saber o seguinte. Doutora Lucileia, essa questão da criança, nós estamos focando primeiro adolescente e criança, depois vamos chegar aos adultos. Então, a criança e o adolescente, né? Nós vivemos num contexto em que o marketing, a publicidade, a propaganda, ela aguça muito a sexualidade da criança. Nós vemos um mundo onde o sexo ele é um tabu, mas ao mesmo tempo nós Ele é vemos que explorado, ele é explorado sim, de uma forma errada. explorado. E a senhora teria alguma experiência? Porque eu tenho recebido no consultório com adolescentes que têm problemas sérios. E, por exemplo, um dos problemas mais sérios é o abuso da criança, da adolescente, a menina, o pai abusador, ou o próprio menino, o pai ou a mãe abusadores. Poderia orientar aos pais e aos profissionais que estão ouvindo aí para trabalhar essa questão? Eu falo muito sobre pedofilia. Infelizmente, nós estamos na época da pedofilia. E, às vezes, os próprios pais são pedófilos. Eu tenho pego isso no meu consultório, eu tenho visto isso está acontecendo de uma forma muito, muito, muito grande. E as crianças devem ser orientadas a não se deixarem tocar pelas pessoas. Eu oriento os pais a falarem com a menina: olha, não deixe de tocar nesses lugares, não façam. Porque isso está acontecendo diariamente. E olha, não fique confiando naquele tio, naquele padrasto, não confie em ninguém, porque infelizmente nós estamos nessa era em que as crianças estão sendo abusadas. Muito cuidado com seus filhos, com seus netos, com seus parentes. As crianças precisam estar preparadas para não permitirem serem tocadas indevidamente. Porque eu não sei o que está acontecendo, mas o número de pedófilos aumentou assustadoramente. Então, vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Infelizmente, tem sites e mais sites que estão. Eu tenho uma paciente de apenas 13 anos que fica filmando. Eu fui procurado por causa disso. Fica filmando seminua para jogar nos sites, porque isso agora é moda, é bonito. Se expor é bonito. Não é verdade. E você fazendo isso, você está chamando a atenção dos pedófilos sobre você. Então, essa exposição desnecessária do corpo está exagerada. Então, vamos tomar cuidado, inclusive com isso. Vamos tomar cuidado, porque não se está tendo limite para essas pessoas. Eles estão abusando das nossas crianças. Você vê rapazes de 20 e tantos anos tendo sexo com menininhas de 12 anos, 13 anos, ou mais, ou a pessoa até mais velha. Por quê? Porque essas crianças não foram educadas para se cuidar. Precisam ser orientadas para se cuidarem, não se permitirem, não deixar ninguém tocar indevidamente nas áreas genitais, nos seios. Tem que falar, filho, não deixa ninguém tocar aqui no você não, porque não sei o que lá, tá? Só você, na hora que você tomar banho, é só isso.